Mike está cheio de perguntas difíceis. Esse é o último episódio da primeira temporada. A segunda temporada está vindo a todo vapor. Episódio de hoje: Liberdade em um Novo Mundo. Mike e a mãe estavam na cozinha lanchando. Suquinho de uva e cookies. Acho que logo apareço por lá. Afinal, é o último episódio da primeira temporada e vale a pena comemorar. Mãe, já sabemos como as verdades bíblicas chegaram a todos na Europa. Foi muito importante, pois as pessoas lá puderam ler a Bíblia na sua própria língua e ter, depois de muito sofrimento e perseguição, o direito de escolher como adorar e obedecer a Deus. Mas, e na América, como aconteceu? Quem trouxe a Bíblia para cá? Bom, primeiro precisamos entender como ela saiu da Europa. Voltar um pouquinho e conhecer o finalzinho da história. Por volta do ano de 1535, a Inglaterra rompeu com a Igreja de Roma, quando o rei Henrique VIII decidiu separar-se e fundar a Igreja da Inglaterra. Mas a Igreja de Roma e a Igreja da Inglaterra eram muito parecidas. Alguns cristãos da Inglaterra queriam muito praticar sua religião com a pureza e simplicidade da igreja cristã primitiva, da forma como a Bíblia ensinava. Mas a Igreja da Inglaterra tinha algumas tradições que haviam trazido da Igreja Romana, embora não houvesse apoio nenhum nas escrituras a respeito de muitas delas. Mas como era a única igreja legal no país, as pessoas não tinham permissão de adorar de nenhum outro jeito. Alguns cristãos que não adotaram todas as práticas da Igreja da Inglaterra decidiram adorar e viver exatamente como a Bíblia ensinava. Eles foram chamados puritanos. Por causa da perseguição religiosa, tiveram que sair de suas casas e empregos e mudar-se para a Holanda. Na Inglaterra, tinham sido agricultores, mas quando chegaram à Holanda, precisaram aprender a trabalhar com máquinas. Eles haviam deixado casas e meios de vida. Eram estrangeiros em terra estranha, forçados a recorrer a ocupações novas a fim de ganhar o pão. Entretanto, não perderam tempo em ociosidade ou murmurações. Agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes eram concedidas e encontravam alegria na tranquila comunhão espiritual. John Robson, um dos líderes, aconselhava: lembre-se de sua promessa e concerto com Deus e de uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que viessem a conhecer pela palavra escrita. Mas, além disso, tenham cuidado, eu lhes rogo, com o que recebem por verdade e comparem, pesem contra os textos da verdade antes de o aceitar. Pois não é possível que o mundo cristão, depois de haver por tanto tempo permanecido em tão dessas trevas, obtivesse de pronto o conhecimento perfeito em todas as coisas. A perseguição e o desejo de liberdade de consciência inspirou os peregrinos a cruzar o mar, a suportar as agruras de lugares ermos e lançar os alicerces de uma nova nação. Deve ter sido complicado. Já sei o que aconteceu. Eles foram para a América do Norte. Você acertou. Veja, se a vida tivesse sido fácil para os puritanos na Inglaterra, nunca teriam ficado inquietos o suficiente para sair em busca de um novo lugar onde viver no chamado Novo Mundo. Eles decidiram ir para o Novo Mundo, onde pudessem achar uma terra entre as possessões inglesas. Queriam poder ensinar aos seus filhos como julgassem apropriado e adorar da maneira como sentiam que a Bíblia orientava. Queriam liberdade religiosa. Acabaram se instalando naquilo que hoje conhecemos como o estado de Massachusetts. Entretanto, os próprios peregrinos não compreendiam o princípio da liberdade religiosa. Não estavam dispostos a conceder aos outros a liberdade por cuja obtenção tanto se haviam sacrificado. Queriam liberdade para si, mas tinham tanta certeza de terem a verdade que não davam liberdade às pessoas que discordavam deles. Os líderes puritanos não só controlavam a igreja, mas também comandavam o governo da nova colônia. Isso não dá certo. Toda vez que um governo estabelece uma religião oficial, há problemas. Sim, nem mesmo na nova colônia havia liberdade autêntica. Só os membros da igreja podiam dizer o que devia ser feito. Somente eles tinham voz ativa no governo civil. Já ouvi isso antes. Vai acontecer tudo novamente. Você tem razão. Passaram a exigir de todos que contribuíssem com dinheiro para manter a igreja e seus líderes. Era obrigatória a frequência. Alguém que não fosse ao culto era obrigado a pagar multas ou ir para a prisão, ou por vezes as duas coisas. Nem todas as pessoas ficaram satisfeitas, claro, com a maneira como os líderes puritanos exigiam que todos seguissem suas ideias. Roger Williams, vindo da Inglaterra, chegou à colônia 11 anos depois que ela foi fundada. Ele falou contra a falta de liberdade religiosa e ele dizia
Ninguém deveria ser obrigado a fazer parte de um culto contra a sua vontade. Roger Williams foi a primeira pessoa da cristandade moderna a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade de consciência. Ele dizia: o público ou os magistrados podem decidir o que é devido de homem para homem, mas quando tentam prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora de seu lugar. Mas os líderes não mudaram suas leis, e Roger Williams também não mudou de ideia. Finalmente, foi forçado a deixar a colônia. Fugiu para as florestas do Novo Mundo por causa de sua posição contra as leis de culto. Por que os puritanos não deixaram que as pessoas fizessem seu culto como queriam? Não entendo, afinal de contas. Eles tinham saído da Inglaterra porque lá os líderes não deixaram que eles tivessem culto do jeito que achassem melhor. Para eles não foi fácil enxergar a verdade toda de uma vez. Muitos grupos em todo o mundo, como os puritanos, passaram a não aceitar quem não pensasse como eles. Não basta fazer uma reforma, é preciso continuar avançando no estudo da Palavra de Deus para não incorrer no mesmo erro de muitos que se apegaram em um ponto da verdade e se fecharam e pararam nesse ponto e não conseguiram ir muito longe. Deus ainda tinha muitas verdades para revelar. Parar de estudar as verdades bíblicas era como aprender na escola a somar e diminuir e depois se recusar a continuar aprendendo a multiplicar e dividir. Nós vamos ter conversas bem específicas sobre verdades bíblicas que foram esquecidas por muitos ou não foram buscadas com mais afinco. Seria difícil mesmo entender tudo de uma vez só. Deveriam ter continuado estudando. Mas o que aconteceu com Roger Williams? Ele passou meses na floresta. Encontrou uma tribo indígena e viveu com os índios por algum tempo. Estabeleceu uma pequena colônia em Rhode Island. Era um lugar seguro para onde as pessoas que tinham sido oprimidas por causa das suas crenças religiosas poderiam ir. Lá elas realmente desfrutavam liberdade religiosa. Isso foi bom. Os Estados Unidos é conhecido pela liberdade religiosa. Tava achando estranho, mas agora entendo de onde veio essa ideia. Olha que interessante. Os princípios bíblicos eram ensinados no lar, na escola e na igreja. Os seus frutos, inteligência, pureza, temperança, eram manifestos até na economia. Durante anos não se via um ébrio, um bêbado, nem ouvia um praguejamento, ou se encontrava um mendigo nas ruas. Os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. As fracas colônias desenvolveram-se em poderosos estados, e o mundo observava a prosperidade de uma igreja que obedece a Deus. No início, realmente era assim. Quando aconteceu a Revolução Americana e os Estados Unidos se estabeleceram com uma Constituição, a liberdade religiosa literalmente se tornou lei. A Constituição diz: o Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. A notícia se espalhou pela Europa, onde muitos cristãos a receberam com entusiasmo. Seria verdade? Poderia realmente haver um lugar onde uma pessoa pudesse adorar a Deus segundo a sua própria consciência, em vez de seguir o que o governo decretasse? Muitas pessoas se mudaram para o Novo Mundo para escapar da tradição e da opressão religiosa. Tradição significa fazer coisas de um certo jeito só porque elas sempre foram feitas assim. A tradição sempre foi um problema. Ao mesmo tempo que nos dá firmeza e certeza do que estamos fazendo, ela também nos ancora e não nos deixa sair do lugar. Era um problema com os líderes judeus quando Jesus veio. Em vez de ouvir o que Deus dizia, eles queriam fazer as coisas do jeito que sempre fizeram. Mais tarde, a igreja romana tentou fazer as coisas do jeito dela, em vez de aprender na Bíblia o que Deus queria que fizesse, bem como a igreja inglesa. Como já vimos, até mesmo no início dos dias coloniais dos Estados Unidos, os líderes puritanos ainda tinham esse problema. Os homens negligenciavam pesquisar as escrituras, e assim, continuaram a acalentar doutrinas que não possuíam fundamento bíblico. A tradição pode ser um problema ainda hoje. Devemos ter a disposição de aceitar tudo que Deus nos revela em sua palavra. Precisamos deixar que Ele nos ensine o que quer que saibamos e não simplesmente insistir em fazer coisas da maneira como nós e os outros sempre fizemos ou interpretarmos a fim de apoiar só os nossos pontos de vista. E isso deve ser o significado daquilo que a Bíblia diz. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Liberdade religiosa é a possibilidade de viver em harmonia com suas crenças e em paz com as comunidades em que estão inseridos.
Tendo como fundamento uma liberdade religiosa inclusiva, defenderemos que ela é para todos, independentemente dos dogmas, doutrinas e liturgia, pois sua defesa sempre é do direito de crer e não dos conteúdos de suas crenças. Todas as pessoas têm o sagrado direito de escolher a sua própria religião ou mesmo de não se filiar a nenhuma organização religiosa. O problema é que esse direito tão básico do ser humano tem sido cada vez mais desrespeitado. Se para dar liberdade a alguns, outros tiverem que perdê-la, estaremos voltando à Idade Média, quando a religião foi usada como meio de opressão. Seguir a regra de ouro é o melhor conselho. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Mas e no Brasil, como estamos? E aí, Mike? Nós temos aqui o direito de liberdade religiosa? Sim, pelo menos na lei. Conversei com meu amigo Oliver de São Paulo. A doutora Damares, advogada, mãe dele, é líder na luta pela defesa do direito à liberdade religiosa. E ele tem um recadinho para nós hoje. Oi, Oliver. Olá, Mike, tudo bem com você? Tudo certo. Pode nos falar um pouco sobre a liberdade religiosa no Brasil? Sim, claro, vamos lá. A liberdade religiosa é um direito fundamental das pessoas, garantido em leis internacionais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem no artigo 18, garantido no artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos, garantido no artigo 9º da Declaração Europeia de Direitos Humanos e em outras legislações internacionais, além de estar presente em muitas constituições federais de muitos países do mundo, que são as maiores leis de um país. No Brasil, temos ampla liberdade religiosa. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, onde estão nossos direitos e garantias fundamentais, assegura nos incisos 6º, 7º e 8º que a crença e a consciência são invioláveis, e ainda que ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa, além de garantir a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Portanto, esse direito no Brasil está fortemente assegurado. Muito obrigado por nos esclarecer sobre esse assunto tão importante. Valeu, Oliver. Até mais. Mãe, ainda bem que no Brasil, na época em que vivemos, podemos ter por lei direito à liberdade religiosa. Devemos orar por aqueles países onde cristãos sofrem ainda hoje perseguição e desejar muito que Jesus volte logo. Sim, filho. O que dizemos então? O mesmo que João disse, as suas últimas palavras de toda a Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus! Mike e a mãe se abraçaram e terminaram o lanche da tarde. Foi muito bom estar com você nesses 16 episódios da primeira temporada. Aprendemos muito e ainda temos muito que aprender. Minha curiosidade não tem fim e eu sei que a sua também não. E Deus tem muitas coisas a nos revelar na sua palavra que são muito importantes na nossa vida. Fizemos um quiz com perguntas sobre todos os episódios. O link está na descrição do vídeo. Você prestou mesmo atenção? Recomendo que assista todos os episódios antes de responder. Convide seus amigos para assistir e fazer o quiz com você. Espero você na segunda temporada. Até lá! Chegamos ao fim da primeira temporada. Aproveite a semana para maratonar a série novamente e ficar preparado para o grande desafio. No próximo episódio, apresentaremos o quiz com as respostas comentadas. Não perca! Até a próxima temporada. Fizemos um quiz com perguntas sobre todos os episódios. O link está na descrição do vídeo. Você prestou atenção? Recomendo que assista todos os episódios antes de responder. Convide seus amigos para assistir e faça com você.